Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar relembrando o princípio fundamental da dinâmica de rotação e também da translação e vamos aplicá-los num problema real. Então a gente viu na aula passada que o princípio fundamental da dinâmica de rotação é aquele que diz que a derivada do momento angular é igual ao torque resultante, tudo isso em relação a um ponto de referência, que aqui a gente está colocando como ponto O. Perceba que essa é a forma diferencial do princípio fundamental da dinâmica de rotação. A gente pode também construir a sua forma integral, que é aquilo que a gente está acostumado a chamar de teorema do impulso. Então, se a gente, na verdade, passar o dt ali multiplicando do outro lado, a gente vai ficar então com uma integral, né, de cada um dos lados e a gente pode concluir que a integral do torque no tempo, do torque resultante no tempo, que é o que a gente pode chamar, entre aspas, aí, de impulso do torque, isso é igual à variação do momento angular. Perceba que para o momento linear, a gente tem um princípio, né, equivalente. Então, a derivada do momento linear, do centro de massa, é igual à resultante externa que age sobre o corpo. Perceba que a gente pode, da mesma forma, construir a forma integral do princípio fundamental da dinâmica, que vai ser conhecido por teorema do impulso, que diz para a gente que o impulso da resultante, ou seja, a integral da resultante no tempo, é igual à variação do momento linear. Antes da gente continuar, é interessante fazer uma comparação entre as grandezas angulares e lineares. Então perceba que num movimento angular, por exemplo, a posição é dada pelo ângulo θ. Mas se eu escolho uma partícula, por exemplo, eu preciso, na verdade, dizer que a sua posição seria θ vezes r. Por sua vez, a velocidade, né, no movimento angular seria ômega em radianos por segundo e a de uma partícula seria ômega vezes r. Por sua vez, a aceleração seria alfa ou dômega dt no movimento angular e no movimento linear seria alfa vezes r. A gente pode falar também, né, da segunda lei de Newton no seu caso particular, que é aquele no qual, né, a massa não varia para o movimento linear, nem o momento de inércia varia para o movimento angular. Mas percebam aí que são análogas, né? O torque resultante é igual ao momento de inércia vezes alfa e a resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente pode falar também da energia cinética, né? Enquanto a gente calcula a energia cinética de um corpo rígido como meio de ômega ao quadrado, né? Para saber, por exemplo, a energia cinética de translação de um corpo, a gente vai usar meio de mv ao quadrado. Percebam que são equações análogas. A potência, também já estudamos, né? No movimento angular, ela pode ser calculada como produto escalar torque e velocidade angular, e no movimento linear como o produto escalar força, velocidade. O momento, que no caso linear a gente já conhecia bastante bem, né, que seria na verdade a massa vezes o vetor velocidade, no movimento angular de um corpo rígido, o momento angular é igual então a um momento de inércia vezes o vetor velocidade angular. Por fim, o princípio fundamental da dinâmica, que é o que a gente está chamando de segunda lei de Newton, que é o seu caso geral, né? Nesse caso aqui, o momento de inércia ou a massa podem mudar e essas equações vão sempre estar corretas. Então a gente já estava acostumado ali para o movimento linear que dp/dt, né, que seria a taxa, né, de variação do momento linear, é igual à resultante externa. E para o movimento angular de um corpo rígido, a taxa de variação do momento angular é igual ao torque resultante externo. Percebam que essa analogia ela é muito clara entre, né, as equações dos movimentos angulares e aquelas dos movimentos lineares. Vamos a uma aplicação que envolve momento linear, momento angular e energia, tudo junto. Pode parecer que não seja aqui uma aplicação muito prática, né? Mas na verdade é uma aplicação real. A gente vai supor, então, né, que um bastão flutuando no espaço vai ser atingido por uma bolinha. Então, não existe nenhuma força externa e essa bolinha, né, vai trafegar numa direção que passa pelo centro de massa do bastão. Então, a pergunta é, o que vai acontecer? Será que esse bastão vai girar depois do choque? Perceba, a gente fez uma animação aqui para vocês. O que vai acontecer, né, é isso. Então perceba, houve um choque e o bastão não girou. Por que será que isso aconteceu?
E agora, pessoal, se a bolinha está trafegando para a direita, né, numa trajetória que não coincide com aquela linha que passa pelo centro de massa, ela está, né, numa trajetória que está acima daquela linha. O que vocês acham que vai acontecer? Será que quando acontecer o choque entre a bolinha e o bastão vai girar? Claro que sim, né? Será que a gente tem física para entender como isso está acontecendo e inclusive para calcular essas velocidades? Como que a gente pode usar os nossos conhecimentos até aqui adquiridos para modelar e resolver esse problema? Será que a gente tem física para isso? Quais são as variáveis que a gente pode calcular? Então perceba que a gente tem um momento antes do choque, onde a gente tem uma velocidade da esfera, né, e esse bastão está parado, e a gente tem, né, depois do choque, uma velocidade da esfera diferente, que eu estou chamando de VE', e a gente também tem o bastão se deslocando para a direita, e aí eu vou considerar que esse bastão tem uma velocidade do centro de massa linha, e ele também gira, né, em torno do seu centro de massa com uma velocidade ômega'. Então perceba que o que é dado aí no nosso problema seria a velocidade inicial ali, VE, da esfera. Mas a gente, depois do choque, né, e aqui é o momento antes e esse é o momento depois do choque, a gente tem 3 variáveis que a gente precisa calcular para saber exatamente o que aconteceu. Você vai perceber, né, que se eu tenho 3 incógnitas, né, 3 variáveis que eu posso calcular no meu problema, eu preciso de 3 equações. De onde você acha que virão as equações? Bom, a primeira delas tem que ser da conservação ou não do momento linear. A segunda, da conservação ou não do momento angular. E a terceira, da conservação ou não da energia cinética. Vamos colocar então algumas informações para a gente resolver o nosso problema. Então eu estou colocando aqui que a massa da esfera é 2 kg, a massa do bastão é 5 kg, o comprimento do bastão é 1 metro e a velocidade da esfera inicial, antes do choque, é 10 metros por segundo. Também, né, estamos dando aqui a informação de que o choque é perfeitamente elástico. Além disso, a gente precisa dizer aqui que essa distância entre a trajetória da esfera e a linha que passa pelo centro de massa do bastão é 45 centímetros e que o nosso sistema de coordenadas é dado pelos nossos versores de JK. Pois bem, a gente já disse, né, que são 3 as incógnitas do nosso problema, a velocidade da esfera, a velocidade do centro de massa e a velocidade angular do bastão, todos depois do choque, por isso aquele linha, né, do lado de cada variável. E para resolver isso, a gente precisa de quantas equações mesmo? 3 equações. Então perceba, de onde vão vir essas equações? A gente disse, né, que esses 2 corpos, o bastão e a esfera, eles estão longe de quaisquer astros, de quaisquer outros corpos. E a gente está querendo dizer que não tem nenhuma atração gravitacional, não tem nenhuma força, né, externa agindo sobre esses 2 corpos. Se não há forças externas, a gente pode escrever que a resultante externa é igual a zero, portanto não tem variação do momento linear, princípio fundamental da dinâmica. Por sua vez, se não há nenhuma força externa, também não pode existir nenhum torque resultante externo. E por isso, a taxa de variação do momento angular também tem que ser nula. Por fim, a informação de que o choque é perfeitamente elástico traz para a gente a informação de que a energia cinética não varia, o delta de energia cinética é nulo. Perceba, pessoal, que cada uma dessas equações elas têm um significado independente. Não é porque o momento linear se conserva que o angular também vai. Longe disso, a gente precisa analisar cada uma dessas equações de acordo com as suas condições, né, para a gente tirar conclusões. Então, uma coisa é momento linear, outra coisa é momento angular, outra coisa é energia. Então, a gente poderia ter um choque em que o momento linear se conserva e o angular não. Ou que a energia se conserva e o momento angular não. E por aí vai. A gente pode ter todas as combinações possíveis aí. Então, a gente precisa sempre fazer essa análise, né, do que determina a conservação, que nesse caso existe para o momento linear, para o momento angular e para a energia. Usando então a nossa primeira equação, que é a da conservação do momento angular, a gente deve se perguntar: qual é o momento angular do sistema antes do choque? Perceba que o bastão está completamente parado e a esfera está se movimentando com velocidade de 10 metros por segundo na direção I. Então a gente pode escrever que o momento
né, linear do sistema é puramente, né, o momento linear da esfera, e isso vai ser igual a 20i. Lembre que o momento linear é um vetor, então a gente está representando aqui o módulo, a direção e o sentido dele. Qual seria o momento linear depois do choque? Ora, aqui o bastão, que é um corpo rígido, já está se movimentando. Lembra que a gente, né, para descrever o momento linear de um corpo rígido, a gente precisa usar a velocidade do seu centro de massa. Então a gente vai escrever que o momento linear do sistema depois do choque é igual ao momento da esfera mais o momento do bastão, usando a sua velocidade do centro de massa. Dado que as massas são 2 e 5, a gente chega nessa equação e a gente pode igualar as duas, né, porque há a conservação do momento linear nesse caso. Perceba que com alguma álgebra a gente consegue, né, isolar a velocidade do centro de massa, que seria igual a 4i menos 0,4 velocidade da esfera depois do choque. Pois bem, a gente precisa notar que o momento linear, como eu acabei de dizer, é uma grandeza vetorial. Então ele se conserva vetorialmente. Então a gente, na verdade, precisa entender um pouquinho como aconteceu esse choque. Então olha só, quando a esfera toca o bastão, durante aquele micro período de tempo em que ocorre o choque, o que vai acontecer é que a esfera aplica uma força F, por exemplo, no bastão, e o bastão reage aplicando uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto na esfera. A gente pode usar aqui o teorema do impulso para pensar sobre o que está acontecendo. Se a gente fizer como hipótese que a força que ambos trocam entre si, ela é sempre na direção i, ou seja, essa força durante toda essa integral, né, de ti até tf, ela sempre foi na direção i, então a gente pode escrever que a variação do momento linear, também da esfera, por exemplo, ou do bastão, ambos, né, porque eu estou aqui, na verdade, analisando um deles, mas o raciocínio vale para os dois. Então, o momento linear do bastão, a variação dele, o momento linear da esfera, a variação desse momento linear, tem que ser igual ao momento linear da esfera no final, menos o momento linear da esfera inicial. Então, perceba que o inicial, ele, na verdade, já é na direção i, né? Porque a gente sabe que a esfera está vindo para o choque com um momento igual a 20i. Então, ele já está na direção i. O que a gente acabou de concluir é que o delta momento linear também está na direção i. E isso faz com que a gente conclua que a velocidade da esfera depois do choque, que é o v', só possa estar na direção i. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever, né, na verdade, a nossa equação, sabendo que todo mundo está em i, né, inclusive a velocidade do centro de massa, porque o raciocínio vale para ele também. Então, a gente trocou uma equação vetorial por uma equação de intensidade das forças, ou de componentes algébricas, porque a gente chutou aí, né, os sentidos, e esses sentidos podem ser opostos ao que a gente chutou. Então perceba que esse parênteses é muito importante para a gente passar, na verdade, de uma grandeza vetorial para a intensidade dessa grandeza. A gente não pode fazer isso sem uma análise cuidadosa. Finalizada, então, a nossa equação do momento linear, a gente vai, né, escrever a nossa equação da conservação do momento angular. Então, você deve se lembrar que para a gente calcular o momento angular, a gente precisa de um ponto de referência. O ponto de referência que a gente vai usar aqui é o centro de massa do bastão antes do choque. Perceba que mesmo que o bastão se movimente depois do choque, esse ponto, que é um ponto abstrato no espaço, vai continuar sendo o mesmo, para a gente continuar calculando os momentos angulares de todo mundo em referência a ele. Então vamos lá. Antes do choque, o bastão ele nem translada nem rotaciona. Então, o momento angular do bastão em relação ao seu centro de massa é nulo. Portanto, o momento angular do sistema seria igual a puramente o momento angular da esfera que se aproxima do bastão. Então, perceba que pela definição, para a gente calcular o momento angular, a gente precisa do vetor posição, R, que sai do ponto de referência e vai até a esfera. O ângulo alfa é um ângulo ali que está desenhado, mas a gente sabe que o ângulo θ, na verdade, é o ângulo entre os vetores R e V, que, na verdade, vai formar ali, multiplicado pela massa, o momento linear da esfera. Então, indo para a definição, olha só, a gente vai dizer que o momento linear angular do sistema antes do choque vai ser igual ao produto vetorial R por P da esfera, que é o momento linear da esfera.
A definição do produto vetorial vai dizer para a gente que é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre eles. Ocorre que θ é um ângulo igual a 180 menos alfa. E o seno de θ, na verdade, que é 180 menos alfa, é igual ao seno de alfa. Basta você, né, procurar aí essa identidade trigonométrica. Só que, olha só que interessante, né? O seno de alfa, olha para o desenho, ele é o cateto adjacente, né? Quando a gente olha para esse triângulo no qual a hipotenusa é o R. Então, esse seno de alfa vezes R é exatamente igual a 0,45, que é o dado que a gente tem do nosso problema. Substituindo aí, né, os dados então na nossa equação, a gente vai chegar, né, em que o momento angular do sistema antes do choque é menos 9 na direção K. Para a gente calcular agora o momento angular do sistema depois do choque, perceba que a gente tem dois corpos depois do choque. A gente tem a esfera, que translada para a direita, e a gente tem o bastão, que translada e rotaciona para a direita. Então a gente precisa, na verdade, de dois vetores posição. Os vetores posição que a gente vai usar vão ser, na verdade, o R', né, e o RCM'. Então perceba que o nosso ponto de referência permaneceu o mesmo, né, antes e depois do choque. E a gente, então, vai calcular agora o momento angular do sistema depois do choque. O momento angular da esfera depois do choque tem seu cálculo exatamente da mesma forma que a gente fez para a esfera antes do choque. Então não é nenhuma novidade. Agora, olha só para o bastão. O bastão é um corpo rígido que translada e rotaciona. Então a gente precisa, na verdade, escrever o momento angular do bastão depois do choque e talvez a gente tenha dúvida de como fazer isso. Pois bem, a gente colocou uma leitura complementar na aula de hoje que é para demonstrar para você que o momento angular de um corpo rígido em relação a um ponto de referência, ele é igual, olha só o primeiro termo, ele vai ser igual ao momento angular do centro de massa em relação a esse ponto, mais, né, o momento de inércia vezes o ômega em relação ao centro de massa. Então é como se a gente tivesse, né, por um corpo rígido, o momento angular de translação mais o momento angular de rotação. Se você quiser saber exatamente de onde essa equação vem, ela vem, na verdade, né, da somatória do momento angular de todas as partículas de um corpo rígido. Então, dá uma checada na leitura complementar para você entender, né, como essa equação foi construída. Pois bem, olha para essa equação e olha para o desenho. A gente sabe ali, né, que a direção e o sentido do vetor RCM', né, é exatamente igual à direção e sentido da velocidade do centro de massa depois do choque, porque a gente já determinou que o centro de massa tem que ter velocidade na direção y. Então, perceba que esse primeiro produto vetorial, né, é um produto vetorial entre dois vetores de mesma direção e sentido. Portanto, esse produto vetorial aqui é nulo. E aí a gente vai poder, então, escrever que o momento angular do sistema depois do choque vai ser igual ao momento angular da esfera depois do choque, que é, na verdade, esse produto vetorial, R' vezes o momento linear da esfera linha, mais, né, o momento angular apenas de rotação, né, do corpo rígido, que é a barra. Pois bem, a gente, né, precisa escrever aqui, então, colocando já o cálculo do produto vetorial como sendo o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo, vezes o seno de θ'. Esse seria o cálculo do momento angular da esfera. Mas, olha só, essa barra é, na verdade, uma barra que gira em torno do seu centro de massa, e o momento de inércia, né, de uma barra que gira em torno do seu centro de massa é 1/12 da massa vezes o comprimento ao quadrado. E aí a gente já está colocando, na verdade, a gente sabe que essa velocidade vai ser no sentido anti-horário, então o ômega', né, está representando ali a intensidade da velocidade angular. O que a gente precisa lembrar? Que do mesmo modo que aconteceu antes do choque, olha só, o produto R' seno de θ, olha para o desenho, né, vai ser igual a 0,45, continua sendo o cateto oposto, né, ao triângulo formado aí com a hipotenusa sendo R'. Quando a gente substitui pelos dados, a gente chega nessa equação aqui. Igualando, então, o momento angular antes e depois do choque, a gente fica com essa equação, e aí a gente vai isolar, na verdade, o ômega' nessa equação, algebricamente, e ficar com essa equação amarela aqui.
Essa é a segunda equação, né, que resultou aí, então, da conservação do momento angular. A primeira foi aquela equação que resultou da conservação do momento linear. Bom, falta a nossa terceira equação. A terceira equação, ela se refere à conservação da energia. Então perceba que a gente tem a energia antes do choque e a energia depois do choque. E como o choque é perfeitamente elástico, essa energia cinética antes e depois do choque tem que se conservar. Então perceba que agora é mais fácil, né? A gente vai escrever aqui que a energia cinética antes do choque é puramente a energia da esfera. Então, substituindo os valores aí, né, meio de mv da esfera ao quadrado antes do choque, isso dá 100 joules. Depois do choque, a gente tem a esfera que translada e a barra que translada e rotaciona. Então a gente vai escrever que a energia, né, depois do choque vai ser meio de mv da esfera ao quadrado mais meio de massa do bastão v do centro de massa ao quadrado mais a energia de rotação, que é meio do momento de inércia vezes ômega ao quadrado, e a gente chega nessa equação. Perceba que a gente vai então igualar as duas, né, e vai chegar então na nossa terceira equação. A gente vai colocar a primeira equação aqui embaixo, né, para a gente deixar claro que essas, em amarelo, são as três equações que vão nos permitir calcular as nossas três incógnitas. Substituindo o ômega na equação da energia, a gente consegue escrever, né, essa equação dessa forma e vai desenvolvendo algebricamente, né? E isso aqui é pura álgebra, tá, pessoal? A gente só está desenvolvendo essa equação e a gente vai chegar então, né, numa equação de segundo grau para descobrir a velocidade da esfera depois do choque. Como a gente substituiu na equação da energia o ômega que a gente obteve da conservação do momento angular, a gente chega nessa equação do segundo grau com apenas VE como sendo incógnita, né, VE', e essa equação do segundo grau vai dar para a gente duas, né, raízes. Perceba que, como todo problema, né, em que ocorre choque com uma equação de energia, a gente chega em duas raízes, e na verdade essas duas raízes se referem às velocidades antes e depois do choque. Perceba que a solução, né, dessa equação deu para a gente que a velocidade da esfera ou é 10 metros por segundo ou é 1,57 metros por segundo. Ora, 10 metros por segundo a gente sabe que é exatamente a velocidade antes do choque. Bom, isso acontece porque matematicamente essas duas velocidades satisfazem as nossas equações. Então a gente vai substituir, na verdade, né, essa velocidade da esfera na nossa equação, né, da velocidade angular, e a gente vai calcular então duas velocidades. Perceba que novamente, ou essa velocidade angular da barra é zero, que é o instante, se refere ao instante antes do choque, onde ela não rotacionava. Depois do choque, a gente já sabe que ela roda com 18,21 radianos por segundo. Por sua vez, a gente substitui na nossa última equação o V' e calcula, né, a velocidade do centro de massa, que também vai ter duas raízes aí, né, dado que a gente tem dois valores de V', a gente vai substituir ou o V' igual a 10 ou o V' a 1,57 e vai perceber, né, que ou a velocidade do centro de massa é zero ou é 3,77, sempre se relacionando aos instantes antes e depois do choque. Percebam aí que a gente conseguiu calcular as nossas três incógnitas do nosso problema. Por fim, quero dizer que seria impossível resolver esse problema se a gente não tivesse, né, os conceitos de momento linear, momento angular e de energia. A gente precisou desses três conceitos para descobrir o que ia acontecer com essa barra sendo atingida por uma esfera no espaço. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado.